Muito boa tarde, aqui ficam os destaques da edição de hoje. No primeiro bloco do programa, espaço para a especialidade de hepatologia, com o contributo do Dr. Filipe Neri, vamos falar sobre mitos e verdades sobre o fígado. No segundo bloco estaremos focados na medicina dentária. Em estúdio estará connosco o Dr. Miguel Almeida para melhor ficarmos a conhecer o scanner intraoral. Parte integrante do consultório é a sua participação em direto. Envie as suas questões e partilhas sobre hepatologia e medicina dentária através do e-mail consultório@portocanal.pt. Poderá também ligar-nos através do 22 508 3297. Tudo pronto? Vamos a isso. Damos-lhe as boas-vindas ao consultório de terça-feira. É o tiro de partida para o programa de hoje com uma especialidade cada vez mais conhecida do público, hepatologia. Hoje com mitos e verdades, e porque falar do fígado sem ele não é a mesma coisa, recebemos hoje o Dr. Filipe Neri, médico hepatologista. Muito bem-vindo, muito obrigado por marcar uma vez mais presença no consultório. Hoje com uma participação ainda mais dinâmica, porque vamos ter aqui mitos e verdades sobre o fígado. Porquê é que é importante esclarecer estes mitos? Até da última vez que falamos, abordamos muito levemente essa questão dos mitos que estão muito subjacentes a esta temática. Bem-vindo. Muito obrigado, uma vez mais. Sem dúvida que é extraordinariamente importante e eu julgo que o tema acabou por surgir também aqui numa conversa por questões, dúvidas que, de facto, os telespectadores e a comunidade em geral costumam apresentar, desde se alguma coisa que habitualmente tomam, ingerem, algum alimento faz mal ou faz bem, e há de facto muitas dúvidas que claramente importa esclarecer. E vamos então começar por estes mitos ou verdades. Vamos ter a componente de vídeo a ajudar-nos e vamos também debatendo à medida que as questões vão surgindo. E vamos então passar para o primeiro mito ou verdade ligado ao fígado. Será então verdadeiro ou falso que o fígado gordo é tão frequente que não é preciso preocupar? Muito bem. Esta questão ou esta afirmação é, eu diria, tão importante quanto frequente e de importância extrema para as pessoas que assistem, assim como os nossos colegas clínicos que muitas vezes valorizam esta situação. Antes de mais, e em meia dúzia de segundos, importa esclarecer que desde há um mês esta parte, aquilo que nós dizemos fígado gordo deixou de ser utilizado. Isto é, as sociedades internacionais, a Sociedade Europeia de Estudos do Fígado, a Sociedade Americana e outras, reuniram-se e durante um período de 3 anos, múltiplos experts internacionais debateram qual é que seria a terminologia a utilizar para discriminar esta questão do fígado gordo. Portanto, desde há um mês esta parte, o fígado gordo toma outra definição e chama-se doença hepática esteatósica, ok? Portanto, tiramos o gordo aqui e associada à disfunção metabólica. Isto é, na prática, este fígado gordo, ou esta doença hepática esteatósica, não é mais do que a presença de gordura no fígado associada a pelo menos um de 5 fatores de risco para a doença cardiovascular, nomeadamente excesso de peso, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, colesterol ou a presença de triglicerídeos, basta um destes. E depois tem um espectro muito variado e amplo que permite, nesta doença hepática esteatósica, juntar os doentes que têm, de facto, estes fatores de risco, que têm um consumo de álcool, de cerca de 20 gramas de álcool na mulher por dia e 30 gramas de álcool no homem por dia, e inclusive a associação a outras doenças também podem acrescentar gordura no fígado, como seja, por exemplo, algumas hepatites víricas ou alguns genótipos, por exemplo, do vírus da hepatite C, algumas doenças genéticas do metabolismo, etc., que podem, de facto, induzir esta situação. E, portanto, o fígado gordo, lá estamos nós, a doença hepática esteatósica, é, de facto, muito prevalente na população em geral. Estamos a falar de que estima-se que cerca de 1/3 da população mundial tenha fígado gordo e importa nós falarmos dele
porque à medida que o tempo decorre nestas pessoas que têm o tal infiltração esteatóxica de gordura no fígado, vai originar inflamação, a inflamação vai dar origem a fibrose no fígado, decorrendo a fibrose até à cirrose e suas complicações. Por isso, recuperamos a pergunta para perceber se, de facto, é mito ou realidade. É falso, portanto. E fica então também aqui a explicação. Sem mais demoras, passamos ao próximo tópico para perceber, afinal, mais um mito ou realidade. Alguns chás podem fazer mal ao fígado? Ora bem, esta é outra questão. Nós precisamos de ver que o consumo de chá está extraordinariamente generalizado na população que nós temos. E o consumo de chá, nós sabemos que pode estar relacionado com alguns casos daquilo que nós chamamos de DILI, que é o acrónimo em inglês para Drug-Induced Liver Injury, portanto, a doença hepática induzida por drogas, nomeadamente porque alguns chás contêm alguns compostos, como seja derivados de alcaloides, uma coisa pirrolizidona, por exemplo, entre outros compostos. E, portanto, devemos sempre questionar, quando estamos na presença de um doente como a hepatite aguda, por exemplo, se aquele indivíduo consumiu algum tipo de chá, que tipo de chá e onde é que esse chá foi adquirido. O chá verde pode ser exemplo disso? Um chá mais perigoso? O chá verde é um chá que, inclusive, está incluído, por exemplo, na dieta mediterrânica verde. O chá verde tem alguns princípios, como, por exemplo, polifenóis, que são muito úteis na gestão, digamos assim, e na produção de radicais livres de oxigênio, etc. E, portanto, como um agente antioxidante, mas também tem outros compostos que, quando tomado em demasia, podem fazer mal. Portanto, na prática, não devemos incorrer em excessos, nomeadamente ao que o consumo de chá diz respeito, e há chás que, eventualmente, poderão ser proibidos. E penso que já deixamos mais ou menos subjacente qual é que será a resposta, mas vamos a ela. É, portanto, verdadeiro. Isso. Passamos para mais um dos tópicos nesta tarde em que falamos de hepatologia. Será verdadeiro ou falso, mito ou realidade? Vamos a isso. Problemas no fígado deixam a pele amarelada. Esta é uma outra questão muito comum. Estás amarelado, isso pode ser fígado. Muito bem. O fígado tem um desempenho importante, digamos assim, o fígado é um órgão metabólico e é extraordinariamente importante na conjugação de algo que nós temos em circulação, que é a bilirrubina, e que em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando o fígado fica doente, pode esta circunstância da conjugação da bilirrubina ver-se perturbada, ou então em situações em que nós temos uma obstrução ao normal fluxo da bilis através dos dutos biliares no fígado e, portanto, pode dar origem, de facto, a este tom amarelado que nós podemos ter a nível da pele ou das escleróticas, que é esta parte branca do olho. Portanto, isto pode acontecer em situações de doença hepática aguda, assim como em doentes que tenham cirroses evoluídas. Uma das disfunções que pode ocorrer, disfunção hepática, é precisamente a elevação da bilirrubina, com esta característica que é o incremento ou o tom amarelado, e daí julgo que também já dei a resposta a esta questão. Que é, portanto, uma confirmação, mas vamos a isto porque o vídeo aí está para comprovar. Verdadeiro. Sem mais demoras, partimos para a próxima questão, também ela importante. Será verdadeiro ou falso que pessoas magras podem ter gordura no fígado? Esta é uma excelente questão, também muitas vezes colocada e também desvalorizada pela maior parte dos clínicos. As pessoas magras, em primeiro lugar, têm muitas vezes os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular que pessoas com excesso de peso, assim como podem ter outras doenças que, conforme eu disse, podem induzir ou acrescentar a gordura no fígado. Pese o facto de ser menos frequente nas pessoas magras do que nas pessoas com excesso de peso ter infiltração de gordura no fígado, tal pode acontecer, nomeadamente pode acontecer em cerca de 7 a 20% das pessoas magras, portanto não é de forma alguma negligenciável.
e está muitas vezes relacionado não só a estes fatores de risco que podem ser cardiovasculares, pode haver um indivíduo que seja diabético e ser magro e ter infiltração gorda do fígado, mas também com a presença de alguns polimorfismos genéticos em alguns genes que nós neste momento estamos a reconhecer, como por exemplo o PNPLA3 e entre outros, e acreditamos, em termos de comunidade científica, os hepatologistas, que dentro em breve haverá de facto um painel analítico de genes que nós possamos pedir para discriminar se aquela infiltração de gordura no fígado está ou não relacionada com estes polimorfismos. E pegando agora no contraponto, antes de revelarmos, porque também acho que já ficou subjacente, pessoas tendencialmente com mais gordura corporal podem também não ter necessariamente esse acúmulo, não é? É um facto, mas é mais raro. Isto é, pessoas obesas, e quando nós estamos a falar de obesidade e de um crescendo de obesidade, quanto maior for o índice de massa corporal, maior é a probabilidade de terem infiltração de gordura no fígado, de tal forma que indivíduos com obesidade mórbida, cerca de 90% deles, têm doença hepática esteatósica, nomeadamente com possibilidade de evolução para cirrose e suas complicações. E esta então, como poderemos confirmar já a seguir, é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeira neste caso. Avançamos para a próxima questão. Será então verdadeiro ou falso que posso ter fígado gordo e não ter sintomas? O fígado gordo, como estamos aqui a falar, tem um espectro de doença muito variável, não é? E, portanto, desde a infiltração de gordura no fígado até a inflamação, evolução de fibrose, cirrose e suas complicações. Ou seja, existe um período de lua de mel, ou que eu costumo designar de lua de mel, que pode ser de vários anos, 15 a 20 anos, em que o indivíduo não sabe que tem qualquer doença do fígado, até eventualmente ter um primeiro sintoma. Por norma, as pessoas que têm fígado gordo não têm dor abdominal, não têm o tom amarelado da pele, das escleróticas, e só aparecem sintomas, de facto, numa fase mais evoluída da doença. E recordando então a pergunta que nos trouxe até aqui, posso ter fígado gordo e não ter sintomas? Verdadeiro. Isso mesmo. Sem mais demoras, passamos para a próxima, verdadeiro ou falso, que as crianças podem ter fígado gordo? Excelente questão para a fase em que nós estamos atualmente. Isto daria seguramente um programa. Neste momento, as crianças também reportam excesso de peso, fatores de risco para doença cardiovascular, estão a ser reconhecidos também polimorfismos genéticos associados a esta situação do fígado gordo nas crianças e os hábitos alimentares aqui têm uma importância extrema. Estamos a falar de uma necessidade de precaução naquilo que nós damos às nossas crianças, nomeadamente compostos com açúcares, frutose, ao que se relaciona neste momento muito a questão do fígado gordo nas crianças e, portanto, julgo que também já dei a resposta a esta questão. Mas, para terem ideia, a percentagem de crianças com fígado gordo varia também entre os 7% e os 10%. E, naturalmente, que este fígado gordo é tão mais frequente quanto maior for o risco vascular ou metabólico, digamos assim, que estas crianças têm, com um prognóstico que acaba por ser reservado a médio prazo. E antes de irmos a uma subquestão, vamos ver então se é verdadeiro ou falso. Eu penso que já todos percebemos, mas ainda assim vamos comprovar. Verdadeiro. Já que não há sintomas, e já fomos falando até noutros programas muito levemente, e neste programa também já ficou subentendido, podemos ter aqui sinais de alerta muito particulares, nomeadamente olhando agora o exemplo das crianças, porque é sempre mais difícil, dada a dinâmica do seu dia-a-dia, e às vezes não serem propriamente muito proeficientes a revelarem os sintomas que sentem. O que é que pode ser um sinal de alerta mais evidente? Seja nas crianças, seja na população em geral, na população adulta, o indivíduo que se apresente com fadiga, portanto, com um cansaço inexplicado e, eventualmente, os sintomas que podem decorrer, lá está, quer dizer, é alguma dor abdominal, o tal tom um bocado amarelado da pele, mas são sintomas extraordinariamente inespecíficos.
Portanto, quando nós estamos a falar, de facto, de uma doença hepática esteatósica, a maior parte das vezes ela é identificada porque o doente vai fazer uma ecografia por um outro motivo qualquer e aquilo está no relatório. Muitas vezes é desvalorizada por quem faz o relatório e pelo médico que vai depois acompanhar o doente e não pode ser de forma alguma desvalorizada. Nós estamos a falar, na atual pandemia, daquilo que nós dizemos da hepatologia e que muito provavelmente o fígado gordo ou doença hepática esteatósica será a principal causa de transplante muito próximo, nomeadamente em 2030, que é aquilo que se prevê, já que nós temos um declínio da percentagem, digamos assim, do contributo das hepatites virais, por exemplo. Estamos a falar do vírus da hepatite C, que neste momento temos tratamentos que visam a cura em mais de 95% dos doentes, e a hepatite B com programas de vacinação e tratamentos que são eficazes em manter a resposta virológica sustentável, ou melhor, com resposta viral indetectável, e, portanto, diminuindo a prevalência de umas, aumenta naturalmente a prevalência de outras e, portanto, estamos a falar que isto, de facto, é um problema extraordinariamente importante para a saúde pública em geral e que está na altura de pegarmos nisto a sério. O acesso à informação e à comunicação global é fantástica, mas com isso vêm também muitos comentadores de bancada que às vezes sugerem situações não muito benéficas. E é por isso que vamos olhar a próxima questão. Será verdadeiro ou falso que beber água com limão ajuda em jejum a emagrecer? Água com limão sem açúcar é excelente. Hidrata, dá aporte de vitamina C, mas não é por este facto apenas e só que ajuda a emagrecer. Portanto, sem dúvida que é excelente nós bebermos água com limão, não é de forma alguma prejudicial para o fígado, mas para ajudar a emagrecer é naturalmente preciso um complemento, seja de exercício físico e de uma dieta equilibrada, como é evidente. E uma questão muito particular, já que falamos de ácido cítrico, pode não ser também benéfico para pessoas, imagino eu, com problemas de estômago ou de esófago, ou mesmo os dentistas não costumam gostar muito de água com limão. Nós estamos a falar exatamente da mesma situação, por exemplo, estabelecendo um paralelo ou um paralelismo com a toma do café. Nós sabemos que há estudos que dizem que a toma de café diminui a probabilidade de síndromes demenciais, de Alzheimer. Há estudos que documentam, inclusive, que nos doentes com cirrose diminui a probabilidade de cancro do fígado, nos doentes com doença hepática avançada diminui a probabilidade de evolução de fibrose e, portanto, eu não desaconselho, por norma, a toma de café numa consulta. Contudo, se aquela pessoa tiver problemas em adormecer, se tiver taquidisritmias, se tiver sistematicamente uma azia ou pirose, que é aquela sensação de ardor que vem cá por cima pelo esófago, isto porque o próprio café faz relaxar o esfíncter esofágico inferior, nessa circunstância, o risco-benefício, digamos assim, de nós darmos o café para um benefício de alguma coisa e trazer o prejuízo para a outra. Portanto, conforme disse, o limão pode, de facto, incrementar a acidez gástrica e, dessa forma, ser menos bem tolerado, digamos assim, por determinadas pessoas, mas, salvo essas circunstâncias, não existe nenhuma contraindicação à toma de água com limão. E vamos a mais uma questão, vamos então. Exatamente. Vamos ver se é mito ou verdade. Isso. Aí está, é mito. Estava eu aqui já a saltar o que não deveria saltar. E vamos então a mais um verdadeiro ou falso. Será que as laranjas fazem mal ao fígado? Isto na senda dos citrinos. Muito bem. As laranjas têm vários compostos que têm sido apresentados como benéficos, inclusive, em vários estudos, como agentes antioxidantes, nomeadamente ao que o fígado diz respeito. Há alguns estudos que, pela quantidade de frutose que, inclusive, as laranjas têm, que podem relacionar com fígado gordo. Contudo, nós não estamos a falar de comer uma laranja ou 2 laranjas por dia, isto é, o peso e medida. Estamos a falar de estudos em que o consumo de laranjas era, de facto, um consumo incrementado e muito importante. Portanto, as laranjas, de facto, não fazem mal ao fígado. Esta é uma questão muitas vezes colocada pelos doentes, se podem comer laranjas. Isto é uma questão de, mais uma vez, de tolerabilidade. Há pessoas que com as laranjas se sentem um bocadinho pior, há pessoas que com a laranja não têm problema absolutamente algum e, portanto,
por si, a laranja não é nenhuma, não está de forma alguma contraindicada para o fígado ou para pessoas que têm doença do fígado. E aquela história da hora do dia, que de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata. Isso é verdade ou mentira? É mentira, é um mito também, é um mito. E esse eu posso confirmar porque a minha avó comia laranjas à noite e nunca lhe fez propriamente mal. Vamos então confirmar só se é mito ou realidade. Então, um mito. No outro dia teremos oportunidade para explorar mais verdadeiros ou falsos. Fica o convite, claro, para, na segunda parte, olharmos as questões dos nossos telespectadores. Já sabe que pode e deve contactar-nos através do número habitual e também do nosso e-mail. Na segunda parte vamos ter a oportunidade de esclarecer as suas questões sobre a patologia, mas também, se tiver partilhas sobre alguma circunstância desta especialidade, pode e deve contactar-nos. consultório@portocanal.pt ou via telefone 22 508 3297. Contamos consigo. Até já.